Em agosto de 1590, um pequeno grupo de homens caminha cautelosamente por uma ilha deserta. Eles estão tensos, trocando olhares nervosos enquanto avançam pela vegetação alta à frente deles. Há uma vila, ou pelo menos o que restou dela. Cabines de madeira completamente vazias, cercados, derrubados, mobílias jogadas pelo chão. Não há sinal de luta, de destruição e nem de vida. É como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado. O líder da expedição, um homem chamado John White, sente seu coração disparar. Ele deixou aquela colônia 3 anos antes, prometendo voltar com suprimentos. Agora, localizando apenas o silêncio e uma única pista cravada em uma árvore próxima. Havia a palavra esculpida, Croatoan. E foi assim que começou um dos maiores mistérios da história. Uma colônia inteira sumiu sem deixar rastros. E até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Seria um ataque, fome ou algo muito mais sombrio? Então, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações que eu te conto essa história. Para entender esse mistério, precisamos voltar no tempo. Em 1587, a Inglaterra queria expandir o seu domínio para o Novo Mundo. Um explorador chamado John White liderou uma expedição para fundar uma colônia na América. O local escolhido, a ilha de Roanoke, no que hoje conhecemos como a Carolina do Norte. 117 pessoas vieram da Inglaterra, incluindo mulheres e crianças. Era um novo começo, uma promessa de prosperidade. Mas desde o primeiro momento, as coisas começaram a dar errado. Os suprimentos eram escassos, o clima era hostil e as tribos indígenas da região estavam divididas. Algumas delas eram amigáveis, mas outras não viam os colonos com bons olhos. Tensão, fome e medo resultaram em contagiar a colônia. Percebendo a situação, John White tomou uma decisão muito difícil. Voltaria para a Inglaterra para buscar mais mantimentos. Ele prometeu que retornaria em breve para ajudar aqueles que ficaram. Mas ele não fazia ideia que aquele seria o último momento em que ele veria sua colônia viva. O desaparecimento de John White, que partiu para a Inglaterra em 1587, mas a sua volta foi muito mais difícil do que ele imaginava. A Inglaterra entrou em uma guerra com a Espanha e todos os navios foram convocados para o conflito. White ficou preso na Europa por 3 anos. Quando finalmente conseguiu retornar em 1590, o que ele encontrou foi aterrorizante. A colônia estava vazia, casas intactas, mas sem nenhum sinal de luta ou de destruição, nenhum corpo, nenhum vestígio dos colonos. Era como se eles simplesmente tivessem desaparecido no ar. Uma única pista, a palavra Croatoan, gravada em uma árvore. O mais estranho, não havia a Cruz de Malta. A Cruz de Malta era um símbolo que os colonos tinham combinado de usar, caso eles fossem obrigados a sair contra sua vontade. A ausência da cruz sugere que eles partiram voluntariamente. Mas para onde? E por quê? Teorias misteriosas desde então apareceram. E eu vou apresentar para vocês algumas delas. Os Croatoans eram uma tribo indígena que vivia em uma ilha próxima. Alguns historiadores acreditam que os colonos poderiam ter se integrado a eles. Mas se foi isso, por que nunca mais foram encontrados? Havia tribos hostis na região que viam os ingleses como um tipo de ameaça. Poderiam ter sido mortos? Sim. Mas nesse caso, haveria sinais de lutas, não é mesmo? E não havia nenhum. Ou talvez os colonos tenham morrido aos poucos, vítimas de desnutrição ou alguma doença. Mas isso não explica o desaparecimento dos corpos de todos eles. O nome Croatoan apareceu em outros mistérios da história. Essa mesma palavra foi encontrada no diário do explorador John Wilkes, antes de seu desaparecimento. O poema de Edgar Allan Poe, pouco antes de morrer, teria sussurrado essa palavra. Até mesmo no desaparecimento de Amelia Earhart, há quem diga que Croatoan foi encontrado rabiscado em uma parede. Seria essa palavra uma maldição? Algo que marca pessoas e lugares para o esquecimento?
Séculos depois, ninguém conseguiu encontrar uma resposta definitiva. Testes de DNA moderno buscam descendentes de colonos entre tribos indígenas. Os mistérios de Roanoke continuam assombrando historiadores, arqueólogos e teóricos da conspiração. Afinal, como mais de 100 pessoas desapareceram do nada sem deixar nenhum tipo de rastro? E agora, eu pergunto pra você, o que você acha que aconteceu com a colônia perdida de Roanoke? Você acredita que foi algo natural ou um mistério que jamais será resolvido?